Oi, Renan. E aí? Beleza, Marcela? Beleza? Tudo bem contigo? Tudo jóia. Bom falar Ah, contigo. E hoje a gente vai falar de caso enrolado, né, Marcela? hoje vamos. Esse caso deu trabalho. Deu trabalho e, claro, a gente vai trazer aqui como que você, assessor, pode controlar a ansiedade aí do seu investidor quando acontece algo desse tipo, né? Alguma situação que se arrasta por mais tempo do que o previsto. Pode acontecer? Pode acontecer, é do jogo, né? Faz parte do jogo. A diferença é que é óbvio que a gente quer uma alta lucratividade no leilão e a média vai conduzir a isso, né? Quando você compra muito, naturalmente, de cada 20 eu tenho um, dois que enrolam, mas os outros 18 a rentabilidade é tão alta que você vai ter lá sua média de 45, 50% de retorno médio, né? Mas Exato. os dois, eles, obviamente, quando você está fazendo assessoria, pode ser o único do investidor. Né? Um desses dois que enrola pode ser o único do investidor. Então você tem que saber conduzir essa situação junto ao investidor para, claro, manter o cliente na carteira, manter o cliente calmo, porque ele está investindo em imóvel. Perder dinheiro ele não vai. Ele vai ter, talvez não seja a rentabilidade a TIR, né? Porque como vai demorar, por mais que seja o mesmo ROI, a TIR talvez não fique tão atrativa, mas ele está investindo em imóvel, então ele tem a segurança e é isso que a gente vai falar um pouco na live de hoje, né, Marcelo? Exatamente. E isso que você trouxe, né, de controlar a ansiedade do investidor, é um papel muito forte do assessor. O assessor não tem que só trazer a recomendação de oportunidade. O desenrolar da operação pode acontecer várias coisas, e é isso que você falou. Pode ser que, justamente, entre aspas, o que vai dar ruim seja o único imóvel daquele investidor. Pode ser que seja um investidor que tem uma carteira com 4, 5 imóveis e um deu algum problema, ele tem outros desenrolando, mas pode ser que seja um investidor com uma única operação e ele acabe sendo, vamos chamar de premiado, né? E a gente, como é que a gente controla isso? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente passa a informação? E acaba acontecendo em algumas operações, né? Eu estava até levantando uma média, assim, a cada 15 arrematações minhas, eu tive uma que teve alguma coisa que a gente teve que desenrolar e correr para fazer algo para resolver. E de alguns clientes também a gente já tem essa média mais ou menos. Então, sempre tem o premiado, vamos dizer assim, né? Que a gente tem que dar um trabalho maior e tem um controle de ansiedade com o investidor. Por dois motivos, Renan. Uma, porque ele não conhece a operação, ele não sabe quais são as consequências de cada ato que está acontecendo. E às vezes a estratégia, a manobra, como esse caso aqui a gente vai falar, é para todos os lados. A gente correu para todos os lados para conseguir desenrolar. E aí o investidor ele nem sabe o que a gente está fazendo. Então a gente vai trazendo para ele as informações e o investidor fica na dúvida se aquilo é o melhor caminho, se de fato as alternativas que a gente está trazendo são as ideais, porque ele desconhece com profundidade o tema. Então é um trabalho bem intenso do nosso lado aqui para ajudar o investidor a ficar tranquilo, para mostrar para ele que isso não é um problema grave para ele, né? Que a gente consegue desenrolar desde que a gente utilize todo o nosso conhecimento e arcabouço. E, inclusive, o fato da gente estar dentro dessa comunidade maravilhosa Smart, eu tive smartanos que me ajudaram em loco lá, advogados smartanos que me ajudaram em loco para ajudar a desenrolar esse caso. Exatamente. Vamos falar primeiro do caso, e aí depois a gente fala sobre como lidar com o investidor. Galera, vamos contar um caso concreto aqui, caso prático. Então, poxa, coopere aí com a gente. Compartilha essa live, aperta esse aviãozinho do lado, ó, compartilha com 5, 7 pessoas. Se você já é arrematante, manda no seu grupo de arrematação. Pô, galera, bora assistir lá que hoje vamos falar sobre um caso prático, enrolado e ainda como lidar com a ansiedade do investidor. Então, a gente, como professores aqui, a gente gosta de casa cheia, não posso negar. Quanto mais pessoas tem, mais motivado a gente fica para entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, bora compartilhar, mete o dedo no aviãozinho. Quanto mais pessoas aqui, mais hora a gente entrega, hein? Mete o dedo no aviãozinho e chama a galera. Chama seu grupo, seu direct, chama no seu grupo de investimento e bora para cima. Bom, foi a arrematação em Eusébio, né? Esse imóvel, ele já estava até com consolidação, com bloqueio da consolidação. Na verdade, a consolidação tinha sido suspensa, né? Na verdade, a consolidação da propriedade. E Eusébio é do lado de Fortaleza, para quem não conhece, tá? A região metropolitana, inclusive, tem Alphaville lá, tem bons condomínios lá, e essa casa, inclusive, é uma casa de, provavelmente, trabalhando na venda com calma, é casa para 1 milhão, né? Casa de 1 milhão ali para venda. A gente comprou por 455, né? E tinha essa suspensão da consolidação, né, Marcela? Então, ou seja, Exato. a consolidação da propriedade, que é resultante da inadimplência ali do financiamento imobiliário, o devedor entrou na justiça e conseguiu suspender essa consolidação. Provavelmente alegou que não tinha sido intimado, notificado ali das parcelas em atraso para purgar a mora, e com isso a gente já sabia que tinha suspensão, a gente arrematou já com a suspensão, como o negócio era bom. Por isso que eu falo, né? Antes de começar até concluir o caso aí, a Marcela contar detalhes também, nem sempre uma situação
complexa ou que tem alguma nulidade ou uma possível nulidade, significa que você não tem que arrematar. Exato. Você tem que saber qual o risco você está correndo, qual que é o custo-benefício da operação. Esse caso, por exemplo, a casa estava boa, tinha nada para fazer, 455 mil, provável valeu R$ 1 milhão. Tinha uma suspensão? Tinha. A gente leu o processo e entendeu que a chance dele perder era alta. Tanto é que ele perdeu, inclusive. Mas, qual que era o risco do negócio? Ou ele não perder e ter um distrato, e o banco devolver o dinheiro corrigido para a gente, ou ele perder rápido, que seria ótimo para a gente, ou ele perder demorado, a justiça demorar, que foi o que aconteceu. Acabou demorando mais do que o previsto, né, Marcelo? Se quiser contar mais detalhes do caso. Eu vou contar, porque acho que tem detalhes importantes até para as pessoas entenderem. Esse leilão, ele aceitava financiamento, não sei se você lembra desse detalhe, né? Então, quando a gente arrematou, Verdade. ele aceitava financiamento. E aí o banco, depois que a gente já mandou toda a documentação, o banco negou o financiamento e exigiu que a gente fizesse à vista. E mesmo assim a gente topou porque era à vista. E como é que quando a parte jurídica do imóvel, tinha esse rolo, porque ele entrou com a ação anulatória, essas alegações comuns que a gente sempre vê, que falta de intimação para a purga da mora, falta de intimação para os leilões, e o juiz indeferiu. Só que ele conseguiu, através de um agravo no tribunal, através do agravo que ele distribuiu, ele conseguiu uma suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade, o que em tese proibiria, né, Renan, do banco levar esse imóvel a leilão. Então, tinha determinado isso. E continuando no despacho, o tribunal disse assim, ó, se já consolidou a propriedade e já foi feito os leilões, suspenda os efeitos desse leilão, sob pena de multa diária de R$ 500. Então, era essa a decisão liminar que saiu e o tribunal mandou oficiar o registro de imóveis para constar isso na matrícula. Então, para constar essa suspensão. E foi lá, tem uma averbação, acho que número 11 da matrícula, constando essa decisão. Só que quando a gente arrematou, o que a gente pensou? Quando você falou de custo-benefício da operação, acho que é legal trazer esse raciocínio pro pessoal. A gente pensou, tem uma determinação de bloqueio, já tinha uma sentença quando a gente foi arrematar, porque o banco ficou brigando, tentou reformar recurso especial para derrubar esse agravo, não conseguiu, e aí o banco se defendeu na ação anulatória e houve o julgamento da ação anulatória. Então, quando a gente entrou no leilão, já tinha uma sentença de improcedência da ação. E a ação de improcedência da ação, a gente falou, a gente tem a decisão, só que a gente tem a improcedência da ação, e esse imóvel aceitava financiamento. Então, quando a gente entrou falando, vai ser pouco aporte de dinheiro que a gente tiver que manobrar aqui na operação, a gente consegue manobrar, mas a gente está aportando pouco capital. Só que o banco negou o financiamento, mas mesmo assim a gente entendeu que era uma boa oportunidade. Você lembrava desses detalhes? Não lembrava do financiamento, tinha esquecido disso, verdade. Podia financiar, o banco negou o financiamento, tinha essa decisão do agravo, o banco nem poderia ter leiloado, e no final das contas a gente tomou a decisão de pagar à vista, mesmo com a impossibilidade de financiar. Exatamente. Esse que foi o deslinde. E aí, o que aconteceu? Assim que a gente arrematou, fizemos o pagamento, deu esse rolo do financiamento, fizemos o pagamento, e aí a gente foi para lavrar a escritura. Chegou no cartório para lavrar a escritura, o cartório lá de Fortaleza, que foi onde o banco indicou para fazer, e o leiloeiro também, se negou a fazer por conta dessa averbação, e exigiu que a gente baixasse essa averbação. Então, o que foi a primeira coisa que a gente fez? Assim que veio a devolutiva do cartório de notas, dizendo que não podia lavrar a escritura por conta disso, primeiro a gente contestou, ficamos argumentando, tanto com o leiloeiro quanto com o escrevente, que a gente tinha que lavrar a escritura porque tinha uma sentença de procedência e está revogando a liminar, né? Então, se está revogando a liminar com a sentença de procedência, e constava na decisão, na sentença de procedência, a determinação da revogação da tutela de urgência, porque foi improcedente, foi julgada a ação, o mérito da ação foi julgado e ele, consequentemente, cancelou. Então, o que a gente fez? Eu peguei a sentença de procedência, eu peguei as decisões lá do processo, peguei o auto de arrematação e levei no registro de imóveis com um requerimento para que eles fizessem a baixa da averbação. Então, vamos tentar, através do registro de imóveis, ver se eles baixam, porque tem aqui a sentença de procedência. Só que nisso, nós tomamos uma nota devolutiva. E a nota devolutiva, ela veio trazendo exatamente o que a gente imaginava que eles pudessem exigir, né? A certidão de trânsito em julgado. Porque o fato de ter uma sentença de improcedência não significa que não tenha um recurso de apelação, que tenha um efeito suspensivo e que a gente não possa baixar esse gravame lá, esse bloqueio, vamos dizer assim, que tinha lá na matrícula. Então, a gente não conseguia lavar a escritura com esse documento. E aí foi aí que começaram todas as estratégias que a gente começou a usar, várias estratégias, uma para cada lado, para a gente conseguir desenrolar.
E qual foi a primeira coisa que eu fiz, né? A primeira coisa que eu fiz, eu lembro que a gente conversou bastante sobre isso. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, bom, eu vou entrar em contato com o advogado do banco. Dá uma pressionada no Santander. Isso, para a gente tentar fazer o quê? Com que ele peticione no processo e esteja do nosso lado como arrematante para determinar, para sair um pedido, uma determinação do juiz dizendo a liminar está revogada. O que ele vai recorrer é do mérito da ação. A liminar está revogada. A liminar não fica mantida no efeito suspensivo. E o advogado falou, pô, tem toda a razão, vamos fazer isso. Então, o advogado, o escritório de advocacia do banco, peticionou. Eu falei com eles por telefone, no dia seguinte entrou a petição, eles até me mandaram a petição via e-mail para eu ter a petição documentada, eu lembro que até mandei para vocês. E aí eles entraram no processo trabalhando com a gente. Então, o escritório do banco foi trabalhando com a gente para que a gente não precisasse entrar na ação e a gente conseguisse desenrolar. Só que o fórum lá era muito lento. O fórum não andava com as petições. O banco fez o protocolo e, passado quase 2 meses, a gente não tinha tido nem a escritura, nem a movimentação do processo. E aí que a gente usou outra artimanha. Vamos notificar. O Araújo entrou aí, ó, sócio nosso na operação. Ele me ajudou muito nisso, né? Porque tava no nome dele, né? É. E o que a gente fez? A gente foi lá e fomos notificar o banco. Vamos começar a notificar o banco para quê? Para a primeira alternativa que a gente pensou, né? Vamos exigir que eles aceitem o financiamento. Porque aí a operação não fica tão pesada para a gente. Porque se demorar 2 anos, 3 anos para julgar esse processo, porque a gente não tem como saber quanto tempo vai demorar um processo. Depois que entrou no processo e começou a discussão, a gente depende de vários fatores, que independe da gente, né? Então, fica muito refém, fica muito refém da operação. Então, a gente tentou falar, vamos ver se a gente consegue colocar um financiamento para facilitar o custo-benefício da operação aqui, caso demore muitos anos, isso aqui que a gente não tem como prever. E aí a gente notificou o banco, pedindo para eles, colocando todos esses pontos de nulidade. Porque se a gente parar para pensar, né, Renan, existiu uma liminar que foi julgada improcedente a ação, então, em tese, enquanto não tivesse oficialmente baixado aquele gravame, o banco não poderia ter levado o imóvel a leilão. Mas ele levou o imóvel a leilão. Então, a gente veio pressioná-los no sentido de que eles estavam descumprindo uma ordem judicial que tinha multa de pena diária de R$ 500 pelo descumprimento da ordem. E, além disso, no edital deles, constava lá que eles tinham um prazo de 120 dias para outorgar a escritura. Nós já estávamos com 180 dias e eles não tinham outorgado a escritura. Então, eles já passaram de todos os limites, nem o cumprimento da obrigação que você mesmo coloca um prazo absurdo de 120 dias, vocês não passaram a escritura ainda para a gente. Então, a gente precisa dessa escritura com urgência porque vocês estão descumprindo uma obrigação de vocês, né? Então, vocês não podiam ter vendido, já é um descumprimento. Se comprometeram a outorgar a escritura no próprio edital em 120 dias, já estamos com 180, vocês não cumpriram. E aí começou um movimento de notificação para lá e notificação para cá. Então, o banco notificava a gente notificava eles. E o tempo foi passando, né? Porque passaram 180 dias. E o que a gente decidiu? Vamos começar a fazer trânsito dentro do tribunal. Então, foi aí que a gente usou a força da comunidade Smart, né? Porque a gente tem Smartano em todos os cantos do Brasil. Então, o doutor Rafael, lá de Fortaleza, me ajudou muito. Ele foi a Eusébio várias vezes despachar com o juiz para ajudar a gente. O próprio Araújo foi lá no fórum várias vezes também, conversar na secretaria para mandar o processo para conclusão, para ajudar a gente a desenrolar. E estivemos no tribunal, porque como a ação foi julgada improcedente, o mutuário, ele interpôs o recurso de apelação. Então, ele recorreu para o tribunal para que reformasse essa sentença, porque ele queria a procedência da ação, ele queria, com unhas e dentes, defender essa ação. E aí ele recorreu e o recurso foi recebido com efeito suspensivo. E aí que foi o grande problema para a gente, porque quando o recurso foi recebido em efeito suspensivo, travou tudo. O juiz disse, eu não faço nada, registro de imóveis, eu não faço nada, e a gente lá brigando com o banco. Só que a gente não desiste, né, Renan? Nunca. O que a gente fez, né? A gente entrou com uma reclamação pré-processual. Acho que muita gente nem sabe o que é isso, né? Reclamação pré-processual é um ato que você pode propor uma ação judicial, na verdade, é uma carta convite para a parte com quem você está brigando extrajudicialmente ir ao fórum tentar uma composição, porque aí a gente começou a brigar pelo distrato, porque a gente viu que o negócio ia travar, aí a gente falou, vamos brigar agora com o distrato, porque a gente quer distratar isso aqui, porque isso aqui pode demorar um tempão, sei lá quanto tempo isso vai ser julgado no tribunal, então a gente não pode esperar. Então a gente distribuiu uma reclamação pré-processual para forçar o banco. Então, nas nossas notificações e trocas ali com o banco, a gente até comunicou que a gente tinha distribuído essa reclamação pré-processual para que eles fossem intimados e eles pudessem comparecer no fórum para a gente tratar sobre o distrato, porque a gente já estava
meio que mapeando a possibilidade de a gente ter que entrar com uma ação para destratar essa operação. Só que a gente não tinha desistido da arrematação, tá, gente? Acho que isso é importante falar, né? A gente estava usando as estratégias, né, Renan? Para Mas a gente não... forçar. É. Exato, para forçar, porque a gente não queria destratar a operação, né? Porque a operação era uma operação muito boa, muito interessante, mas assim, a gente ia dar tiro para tudo quanto é lado para a gente conseguir desenrolar essa operação. E o doutor Rafael, ele me ajudou muito porque eu comecei a atuar, eu despachei virtualmente com o desembargador, eu ligava na secretaria, no gabinete do desembargador para que a gente colocasse essa apelação para ser julgada. Tinha que colocar a pauta para julgamento. A gente não entrou no processo, a gente entrou só mais para frente, quando ele entrou com outro recurso. Então, a gente conseguiu, junto com o doutor Rafael e vários outros esmartanos locais, a gente conseguiu lá conversar com o desembargador e colocamos a apelação para ser julgado o quanto antes. Então, assim, não demorou tanto o julgamento, que se entrasse numa fila sem pressão nossa, sem a gente fazer nada, isso talvez demorasse 6, 7 meses para entrar na pauta de julgamento. Então, a gente conseguiu, despachando com o desembargador, trazendo essa urgência, e ainda em contato com o escritório de advocacia, Renan, porque eu nunca parei de ter contato com o escritório de advocacia do banco, para que a gente atuasse em conjunto. Porque eu falei, doutor, eu vou atuar em conjunto, você não precisa mandar nenhum advogado seu, eu atuo como advogada de vocês, eu vou lá, eu despacho, eu pressiono, eu só preciso da autorização de vocês para fazer isso. Eles pode despachar, pode falar que você está com a gente, como se fosse um advogado correspondente. Então eu ligava no gabinete para colocar em pauta e colocamos o julgamento em pauta. E aí foi julgado, então foi julgado manteve em procedência da ação, então o recurso de apelação não foi conhecido, a gente conseguiu manter a improcedência da ação, só que, de novo, o tribunal não se manifestou sobre a bendita baixa dessa liminar e nem determinou a expedição... Pendeu o gravame lá na matrícula do imóvel, que estava impedindo o registro ali, e também, né, assim, impedindo, o Santander segurou por muito tempo a escritura por causa dessa decisão, né? Exatamente. O Santander não passou a escritura porque ele ficou com medo, né? Eu vou passar a escritura agora que tem uma pena de multa, e se acontece alguma coisa? Eu vou tomar na cabeça, tem que esperar isso aqui ter o trânsito em julgado para eu poder fazer. E aí, quando não saiu a decisão, determinando a expedição de ofício para o registro de imóveis baixar, eu entrei no processo, e aí eu falei, agora sim eu preciso que o tribunal faça. Então, aí a gente entrou no processo, pedindo para que o tribunal determinasse, aí a gente narrou todos os pontos, que nós éramos terceiros interessados, que a gente dificilmente entra numa ação anulatória, né? Mas nesse caso a gente precisava entrar, porque já bateu quase um ano ali, que a gente tinha entrado na operação e a gente não tinha o desfecho disso, né? A gente não tinha o desfecho da operação. E aí a gente entrou em contato com o desembargador, assim que eu despachei com o desembargador, eu expliquei a situação, e ele falou, doutora, eles vão entrar com recurso especial, já está aqui na fila, inclusive, o recurso especial, a gente precisa ver se tem fundamento ou não. Então eu comecei a trabalhar com o desembargador ali para que esse recurso especial não fosse conhecido. E, de fato, o recurso especial não foi conhecido e nem o agravo em recurso especial foi conhecido. Então, esse processo, ele se encerrou ali com tudo o trânsito interno nosso. Então, olha a importância de quando a gente quer conduzir uma arrematação, uma operação que é enrolada, da gente ficar no tete-a-tete. Porque o doutor Rafael foi inúmeras vezes lá despachar com o desembargador, presencial, conversar na secretaria para mim. O próprio Araújo me ajudou muito, ele foi várias vezes também no tribunal, várias ligações, eu tentei várias vezes para a gente acelerar esse não conhecimento do recurso em agravo especial para vir a bendita certidão de trânsito em julgado. Então, quem conseguiu essa certidão de trânsito em julgado fomos nós, não foi o banco, né? A atuação do banco, apesar de eles terem sido parceiros na parte do escritório, né? Porque o Santander, a gente ficou discutindo com eles através de notificação o tempo inteiro, notificação não vai, notificação vem, reclamação pré-processual, e inclusive eles entraram com uma petição na reclamação pré-processual dizendo já que já tinha julgado, então extinguiu a reclamação pré-processual, a gente nem teve andamento na reclamação pré-processual, e aí a gente conseguiu essa certidão de trânsito julgado para aí sim baixar esse bloqueio da matrícula e a gente conseguir dar andamento. Então, olha a importância da gente conseguir, nessa atuação, né, Renan? Da gente conseguir fazer essa atuação, porque o banco só se posicionou em outorgar a escritura depois que saiu a certidão de trânsito julgado. Por quê? Ele não podia ter vendido esse imóvel. E ele sabia disso, que ele não podia ter vendido esse imóvel, porque ele tinha pena de multa diária lá. Então, ele ficou segurando para não configurar a falha dele. Então, ele quis garantir o seguinte, eu vendi, só que eu tô aqui esperando. Eu tô com o dinheiro... Eu vendi, mas não transferi, né? Exato. Então, só tem um direito, uma promessa ali com o arrematante, mas a venda não foi concretizada com a lavratura da escritura pública, né? Então, essa foi a situação. E, assim, trazendo agora para o campo da assessoria, né? Óbvio que aqui foi arrematação com capital próprio. Então, a gente vendeu esse imóvel agora, assim que liberou, a gente vendeu. Tanto é que o imóvel era tão bom
que a gente vendeu rapidinho, a gente nem ficou com ele na carteira, daria até para trabalhar para vender por 1 milhão. Mas apareceu uma proposta de 840, o imóvel já tinha 2 anos que estava na carteira, e a gente foi vender o imóvel a 840 agora em janeiro, tá? Exato. Então esse imóvel vendeu agora, entrada caiu dia 15. Até postei na história aí, 220 mil, caiu na conta da Araújo. Mas, se você estivesse assessorando, né? Como que você lida com essa situação em uma assessoria? Claro que esse caso específico, a situação do bloqueio, da suspensão já era conhecida, tá? A gente sabia, mas o banco também não poderia ter vendido. Foi esse o ponto que a Marcela colocou, né? Que, na verdade, o banco ele já tinha conhecimento da suspensão e ele mesmo assim ofertou o imóvel e depois ficou atrasando a lavratura da escritura, porque ele sabia que não poderia ter vendido e tinha uma multa a ser aplicada, né? E também poderia configurar até descumprimento de decisão judicial. Exato. Então, você que... Primeira coisa, né? A importância da assessoria ser diligente, né? Então, a gente já sabia, mas imagina se você arremata o imóvel sem fazer a pesquisa das ações. E arremata o imóvel desse sem ter conhecimento que já tem uma decisão suspendendo os efeitos da consolidação. Primeiro ponto, né, Marcelo? Exato. A importância de fazer essa avaliação prévia, seguir o checklist à risca, para que você mostre para o seu investidor que você foi diligente antes de fazer a arrematação. Acho que esse é o principal ponto, né? E isso que você está falando é muito importante, porque assim, ó, o investidor, ele contrata a gente justamente porque ele não quer ter esse trabalho. A gente tem que ser diligente em relação a isso. Então, esse bloqueio da matrícula, esse impedimento ali da concessão de liminar, já, só de você olhar a matrícula como assessor, você tem que identificar isso, tem que mapear e tem que esclarecer para o investidor o porquê que esse bloqueio da matrícula você está considerando que o risco é pequeno, né, remoto de acontecer alguma coisa de bloquear, de impedir, mas que ele não é inexistente. E qual que é a sua estratégia para que isso aconteça? A gente precisa trazer clareza e transparência para esse investidor sentir segurança para arrematar. Porque isso que você falou, Renan, é muito importante. A gente que arremata em escala, a gente está acostumado com alguns imóveis darem uma travada porque a gente já comprou sabendo. Então, olha só, a gente comprou sabendo do rolo que tinha, a gente comprou sabendo fazendo gestão de risco. O custo-benefício da operação era interessante para a gente, né? Não tinha um grande problema ali que a gente, não, né? Que não estava apertado. Não estava apertada, tinha margem ali. Então, era um imóvel interessante da gente comprar. Tanto é que a gente vendeu ele super rápido. A posse, quando a gente pegou a posse, a gente negociou a posse assim que a gente começou a ter a escritura, né? Quando a gente começou a tratar a escritura, saiu a certidão, a gente começou a negociar. E até aconteceu um fato, também não sei se você recorda, Renan, que quando eu comecei a negociar a desocupação, a moça me falou que o ex-marido, o ex-mutuário, ele havia falecido, ele havia se suicidado, na verdade, né? E virou notícia lá na cidade, que ele era um professor universitário, um negócio bem pesado, assim, né? E tanto é que na negociação ali de desocupação, a gente não ia dar prazo nenhum, porque a gente já tinha passado muito tempo a operação, e aí a gente meio que acabou entrando em comum um acordo, não, ela pediu 45 dias, vamos dar os 45 dias que ela quer, ela tá numa situação de luto ali, né? Vamos ajudar ela aqui. E a gente não pagou, não precisou pagar para ela. Ela saiu da operação sem a gente precisar pagar a desocupação. Ela só precisava de prazo, né? Ela tinha até filhos especiais, enfim, a gente foi bem concessivo ali com ela por conta da situação dela. E o advogado não foi intransigente, né? O que ela quis tentar vender algumas coisas pra gente ali, dos móveis, tal, foi que a gente negociou, mas a gente não precisou pagar para ela sair, para ela antecipar a saída, enfim, a gente conseguiu negociar com uma ocupação super fácil. E para o cliente, todas essas informações, né, Renan, quando a gente vai passar para o cliente, eles ficam muito receosos, né? Então, por isso que a importância da gente trazer desde do pré-arrematação a análise com segurança. Então, olhou a matrícula, tem algum gravame, tem algum bloqueio, vai atrás desse processo, vê a liminar, vê quais são as consequências, teve uma sentença, o que pode acontecer aqui? A gente tem que já trazer para o cliente todos os pontos, porque se a gente já entra numa operação que está furada, vamos dizer assim, você não sabe o que é, você é pego de surpresa com uma devolutiva do banco, eu não vou outorgar a escritura, você não sabe nem o que falar para o cliente, né? É diferente quando você foi diligente, pegou certidão, viu que não existia nada, certidão de distribuição civil, né? Não tinha nenhuma ação, ou tem alguma ação em segredo de justiça que eu não tinha ciência, que tinha uma liminar naquela ação, você consegue mostrar e comprovar para o investidor a sua diligência. Porque esse é o ponto, né, Renan? A gente, quando trabalha com assessoria, a gente faz recomendação de investimento. Eu não tenho como dar 100% de segurança em absolutamente nada. Ninguém que trabalha com assessoria nem de investimento dá segurança de tudo, né? Então,
Quem fala assim, investir em renda fixa eu tenho segurança. Não, amigo, você está limitado ali ao FGC, né? O resto que você passa do FGC, você está fora. E o assessor que fez a recomendação do investimento, ele recomenda, mas cabe a você decidir se você vai aplicar o seu dinheiro lá. E aqui não é diferente disso. Mas o que a gente entende que a gente tem obrigação de fazer dentro aqui do nosso ecossistema assessoria Smart? A gente precisa ser diligente e tomar os devidos cuidados. Então, eu não posso jamais indicar uma operação dessa para o cliente sem trazer para ele a informação de que existe uma liminar, que houve uma ação, uma sentença julgando improcedente e que a matrícula tem um gravame lá constando isso. E que pode acontecer algumas situações, como essa, né, do banco, dizer que não vai otorgar a escritura porque existe, precisa aguardar o trânsito e julgado. Não tinha no edital nenhuma informação, não tinha no site do leiloeiro nenhuma informação de que não seria otorgada a escritura, mas eles receberam o dinheiro e não fizeram a parte dele da obrigação. Então, a gente precisa trazer isso com clareza para o investidor. Ele precisa saber onde ele está entrando para que ele veja se tem um custo-benefício interessante na operação. Isso que é importante a gente trazer para o cliente. Exatamente. Então, isso é muito importante trazer para o cliente, né? Deixar isso bem claro para o cliente e controlar também a ansiedade dele, né, ô Marcela? Porque, assim, muita gente entra, eu estou ciente. Então, o investidor, ele fala assim, não, eu estou ciente que tem um problema, mas eu quero entrar mesmo assim. Porque eu vi que, pô, o imóvel vale 1 milhão e tal. Mas na hora que o negócio começa a demorar, mas eu não queria desse jeito. Eu achei que era menos tempo. Eu achei que ia ser mais rápido, né? Ele sabia que tinha um rolo, você avisou como assessor diligente, informou, olha, tem um litígio, a gente vai trabalhar para poder acelerar, eu vou usar de todos os meios para acelerar isso aqui, mas controle sobre o tempo que o tribunal vai demorar, não tem como, né? Mas na hora que demora, aí depois ele vem, mas eu não sabia que era assim, vem para cima. Então, eu acho que é importante documentar tudo, né? Até mesmo no contrato, deixar claro, ó, tem uma ação, o cliente foi informado que tudo isso vai ser objeto da assessoria, vai ser trabalhado para acelerar, mas que, obviamente, esse prazo ele pode se estender porque fica a critério também do tribunal. Então, isso é importante colocar também no contrato, né, Marcelo? Exatamente. E isso de fazer um relatório de viabilidade financeira e jurídica do imóvel é minha recomendação para os meus mentorados. A gente tem até um modelo padrão, contando todos os detalhes de forma sistematizada, o que a gente precisa apresentar para o investidor antes dele participar do leilão. Então, a gente faz a reunião, a gente explica verbalmente, porque quando a gente conversa, a comunicação é muito melhor do que um papel. Mas depois, tudo que é falado para a cientificação do investidor, a gente tem que colocar no papel e pedir para que ele assine, tendo ciência daquilo que a gente está fazendo. Para evitar lá na frente dele dizer, mas eu não sabia, eu não tinha ideia. Então, a gente coloca essas informações para evitar litígios. E, inclusive, esse relatório de viabilidade, ele é um dos anexos ao contrato de assessoria. Por quê? Eu tenho que garantir total transparência, total ciência do investidor, ainda que depois lá na frente ele diga, eu tinha entendido errado. Agora, relendo aqui o relatório de viabilidade, eu vi que você colocou de forma bem completa de que eu poderia ficar preso na operação. Então, assim, a gente tem que colocar o investidor, ele não vai lembrar da conversa de 1 ano atrás que você teve com ele. Então, a gente precisa saber exatamente como que a gente vai conduzir com cada um dos investidores, a gente poder definir o bom andamento da operação, né, Renan? Porque quando a gente tem falha de comunicação, é a pior coisa que pode acontecer entre prestadores de serviço. A gente precisa ter certeza de que ele entendeu aquilo que a gente está dizendo. Então, até brinco, né? Eu que sou advogada, mas eu não sou uma advogada prolixa, né? Eu não falo juridiquês, eu até fujo disso. Eu gosto de democratizar o direito. Acho que o direito teria que ser feito para todo mundo entender. Esse negócio de escrever difícil, falar difícil, é só para vender, criar dificuldade para vender facilidade, né? Porque, de fato, o direito tinha que ser uma coisa para todo mundo entender. Então, eu levanto essa bandeira. Mas eu acho que o cliente, principalmente a gente aqui em assessoria, que envolve gestão de risco, que envolve capital investido, e muitos investidores, é o dinheiro do patrimônio deles, é o que ele tinha ali, que ele juntou a vida inteira, e ele quer crescer o patrimônio dele. Então, a gente tem essa obrigação de certificar e ter certeza de que ele compreendeu tudo o que a gente está falando. Senão Perfeito, Marcelo. Eu acho que esse é o principal papel do assessor. Primeiro, diligenciar. Segundo, antes de contratar, deixar bem claro os riscos que existem. Qual que era o risco desse caso aqui? A demora. A demora. Porque se perdesse, viria corrigido de volta. Exato. Aí, obviamente, o risco cara, você vai receber só o dinheiro corrigido. Você não vai receber nenhum gap
ganho, porque se distratou, não tem que se falar em ganho. E se não distratar, o risco era demorar demais, como aconteceu, né? Essa operação demorou uns 2 anos, né? 2 anos de ponta a ponta, desde a compra até a venda, né? Vendeu agora. E demorar demais e você, na hora que você pegar o retorno anualizado, ele vai ficar mais baixo. Por exemplo, vendeu gastou 500, vendeu por 840. Foi ruim? Não foi. Para um ano, não. Mas para 2 anos, você dividir por 2 ali, talvez ficou. Deu 30% e 40% de retorno, deu 20% ao ano. Né? Alguma coisa assim. Então, nisso que é importante deixar claro. Falar, o risco é demorar. Agora, se por outro lado, julgar rápido e você ficar com o imóvel, você vai ganhar 40%, 50% ao ano. Né? De royalties. Então, isso é que tem que estar claro para o investidor. Então, por esse cuidado, quando você está assessorando, tem que ficar muito. Esse cuidado você tem que ter, tem que ficar muito claro para o investidor os cenários. Distrato, essa é a situação A. Situação B, julgar rápido, você ficar com o imóvel, melhor cenário. Situação C, você ficar com o imóvel, mas demorar a julgar. Então, ficou claro para o investidor, sua assessoria está protegida, porque lá na frente, quando demorar, você vai falar, cara, eu te coloquei na mesa, você tomou essa decisão. Né? Então, não foi uma decisão que eu tomei com o seu dinheiro. Você tomou com o seu dinheiro assessorado por mim. Né? Então, é diferente. Muda completamente o viés do negócio, né, Marcelo? Exatamente. E isso é muito importante, né, Renan? Porque quando a gente traz essa clareza, essa transparência, quando dá problema lá na frente, eu estou com um caso super interessante, que assim que a gente desenrolar ele, eu vou trazer para a gente discutir em live também. De um cliente que a gente arrematou e não tinha nada. Tinha apenas uma ação anulatória que tudo levava a crer que ele ia ser julgado em procedência. A gente já está com 3 ações em andamento, além dessa ação anulatória. Então, eu entrei com a emissão na posse, a gente já está com a posse, rolou uma ação de uso capião, a gente tomou a posse com o oficial de justiça na madrugada, a mulher invadiu, enfim, de novo tivemos que negociar a posse, briga no processo, não sei o quê, e agora entrou uma 3ª ação anulatória. Não tinha nada e agora virou um caos o negócio, é isso que a gente falou. Qual é a importância? A gente tem um relatório, a gente mostrou para ele que não tinha nenhuma ação, a gente todas as conduções, né? Então sai decisão, eu no mesmo dia eu já peticiono e já aviso ele, olha, o racional foi esse. Entramos com uma petição agora, embargo de declaração, discutindo isso e aquilo, conta os detalhes, qual que é o próximo passo, o que a gente vai esperar. Já mando o advogado despachar lá para mim, porque é em outra cidade, eu estou em São Paulo, é em outro estado, então já contrato advogado lá para despachar para mim. Então é importante a gente trazer isso, porque é isso que você falou, né? A gente precisa garantir um melhor resultado. É óbvio que a tomada de decisão é sempre do investidor. A gente fez a recomendação, a gente não esperava que acontecesse isso, esperasse que o cenário fosse o mais normal possível, né? Que fosse o que em 90% das operações acontece, que é você conseguir comprar, toma posse, reforma e vende. Ele de forma tranquila, isso que é o mais comum, porque acho que tem muita gente novata, pode estar aqui assistindo a live pela primeira vez e pode se assustar. E, gente, não se assuste, tá? Isso é o mais comum de acontecer, de você conseguir desenrolar a operação tranquilamente. Mas alguns casos que podem dar esse enrolo, a gente precisa garantir para o investidor que contratou a gente diligência e proatividade, Renan. Acho que esse é o segundo ponto que todo assessor tem que ter. Diligência e proatividade. A gente não pode sentar e ficar esperando o negócio acontecer. A gente tem que atuar ativamente para desenrolar a operação do cliente. Exatamente. Marcela, show de bola, hein? Assessores, sigam a Marcela Carilho Leilão. Ela traz todos os dias conteúdo sobre assessoria, assessoria de leilão, né? Então, leilão com assessoria, e ensina como que você pode ganhar dinheiro nesse mercado usando dinheiro de terceiros. Você usa o dinheiro de terceiros, assessora e ganha um percentual sobre a arrematação, sobre o êxito, enfim, depende da modalidade que você vai utilizar, tradicional ou caixa forte. Mas o fato é, tudo transparente, segurança garantida, né? Isso que é o mais importante, conhecimento deixando o investidor ciente do que pode acontecer, dos cenários possíveis. Toda vez que você faz isso, sua arrematação e sua assessoria está protegida, porque tudo que é combinado não sai caro, né? Então, basicamente, essa é a ideia aqui por trás. Assessore, faça um bom contrato, informe tudo ao cliente e sua assessoria está protegida. Não é isso, Marcelo? Exatamente isso, Renan. Você descreveu exatamente o que a gente precisa. E se você quer começar a entrar nesse mercado, não tem capital próprio, ou já alocou todo em outra operação, a assessoria é um caminho para você. E segue lá, que eu compartilho muita informação. Se tiver dúvida, me chama no direct. A Valéria, que está aqui assistindo a live, a gente se fala direto. Ela ainda não entrou no nosso ecossistema de assessores, mas em breve ela vai entrar, que ela está com outros projetos pessoais. Mas eu acho que pode me chamar, que a gente compartilha informação, a gente troca ideias. Se tiverem dúvidas, pode me chamar, que eu estou à disposição. Tamo junto. Obrigado, Marcela. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.